Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Gaza. Nunca tantas crianças morreram em tão pouco tempo. Com todas as letras, a Amnistia Internacional acusa Israel de genocídio em Gaza. A organização não governamental sustenta a acusação em centenas de entrevistas, provas visuais, imagens de satélite e relatórios. Na faixa de Gaza já foram mortas, pelo menos, mais de 44 mil pessoas e feridas mais de 105 mil. Nunca tantas crianças morreram em tão pouco tempo, cerca de 20 mil no período de um ano. Não há memória de um número tão grande de crianças amputadas ou órfãs. Cerca de 90% da população sofre de fome ou está em risco de insegurança alimentar aguda. O que Israel está a fazer é um genocídio, concluiu um relatório da Amnistia Internacional, divulgado na semana passada, cuja notícia ouvimos no som de abertura deste episódio, extraída de um noticiário da Antena 1. O ministro dos Negócios Estrangeiros, israelita, rejeitou as acusações e considerou que o relatório era falso e baseado em mentiras. De acordo com o NOPS, o Gabinete das Nações Unidas para os Serviços de Projetos, há 2,1 milhões de pessoas a viver num verdadeiro inferno e mais de 70% da infraestrutura civil, casas, hospitais, escolas, água, instalações sanitárias, destruída ou severamente danificada. Neste episódio vamos falar com o diretor executivo da ONOPS e subsecretário-geral das Nações Unidas, o português Jorge Moreira da Silva, que nos diz que em Gaza não estamos diante de uma crise humanitária, mas sim de uma crise de humanidade. Bem-vindo ao P24, o seu dia começa aqui. Bem-vindo, Jorge Moreira da Silva, e obrigado por ter aceitado este convite. Sei que esteve recentemente na Conferência Ministerial do Cairo para reforçar a resposta humanitária em Gaza, onde apelou para que fossem removidas as atuais restrições de acesso à ajuda humanitária e fossem restabelecidos os mecanismos do Estado de Direito em Gaza, de modo a acelerar essa entrega. Como é que avalia neste momento esse processo de ajuda humanitária em Gaza, tu com todas as dificuldades atuais, e teve alguma reação a esse apelo? Muito obrigado. Nós conversamos há algum tempo e, infelizmente, desde a nossa última conversa, Amílcar, a situação não melhorou, pelo contrário, deteriorou-se. E no Cairo, nesta conferência ministerial, tive a oportunidade, com outros colegas das Nações Unidas, responsáveis por outras agências, de sublinhar esta dimensão que é: há uma penalização sucessiva da população em Gaza e a falta de ajuda humanitária é mais uma em cima de todas as tragédias. Isto é, a população em Gaza tem sido alvo de bombardeamentos que não respeitam o direito internacional humanitário, princípios como a proporcionalidade, a prudência, a diferenciação não estão a ser respeitados, infraestruturas civis estão a ser bombardeadas, hospitais, escolas, casas, civis estão a ser atacados, 44 mil pessoas mortas, 70% são mulheres e crianças, não há memória de um tão grande número de crianças amputadas, 20 mil crianças órfãs, 625 mil crianças sem acesso à escola, 80% das casas sem água potável. No fundo, eu posso discorrer sobre todos estes números. Portanto, além dos bombardeamentos, do impacto dos bombardeamentos, temos uma outra tragédia, que é a falta de distribuição da ajuda humanitária. A ajuda humanitária existe. E todo esforço que era necessário fazer do lado das Nações Unidas para que no plano logístico a ajuda chegasse a Gaza foi resolvido. O problema está dentro de Gaza. Está dentro de Gaza porque, primeiro, existe uma restrição significativa da distribuição da ajuda. Não temos autorização para circular, não temos autorização para entregar a ajuda. E quando digo não temos, não têm as agências das Nações Unidas, o Crescente Vermelho Palestiniano também. Depois, não existe a verificação, o cumprimento das regras que costumam designar por deconflicting, que é a garantia de quando há uma circulação de caminhões com ajuda humanitária, que não existem bombardeamentos ou ataques àquele caminhão e àquela ajuda. Ora, isso está a acontecer, incluindo com caminhões das Nações Unidas, com transporte das Nações Unidas, incluindo da UNOPS. Depois é necessário que o número de materiais
rejeitados seja reduzido ao mínimo. Ora, hoje temos 7% de todos os produtos que são enviados para Gaza que são rejeitados por Israel, rejeitados à partida. E depois há uma outra dimensão que é a própria segurança dos agentes humanitários. Mais de 230 funcionários das Nações Unidas, incluindo da agência que lidero, morreram. Além destas mortes, estamos a falar de um número muito significativo de incidentes que ameaçam transporte das Nações Unidas. E agora... Também lhe queria perguntar, quando falamos de ataques de grupos armados, estamos a falar de quem? Pois, exatamente. E agora temos uma última dimensão que tem estado presente nas últimas semanas, de cima de todas as dificuldades que eu já referi, temos uma dificuldade extra que é a falta de verificação do respeito pela lei, e portanto com assaltos aos caminhões da distribuição da ajuda humanitária. Estamos, portanto, numa situação desesperada, a população está tão desesperada com a falta de ajuda humanitária que alguns grupos, de forma organizada ou de uma forma inorgânica, está a haver ataques aos transportes das Nações Unidas. Um conjunto de caminhões da UNOPS, por exemplo, no dia 1 de dezembro, que transportavam combustível, foram assaltados. Perdemos o combustível. E era suposto que fossem as tropas israelitas a garantir o transporte. Exatamente. A garantia da segurança em Gaza é feita por Israel. E, portanto, nós no Egito, na conferência desta segunda-feira, no Cairo, onde estiveram presentes membros do governo de vários países, líderes de agências das Nações Unidas, fizemos um apelo muito veemente para que, além do cessar-fogo, da libertação incondicional dos reféns que ainda estão nas mãos do Hamas, além do respeito integral por todo o direito internacional humanitário, que também, no que diz respeito à ajuda humanitária, se garantissem as condições que estão por verificar, nomeadamente mais abertura de corredores. Hoje temos um número muito pequeno de fronteiras abertas com Gaza. Estamos a falar, em termos práticos, de apenas 4 pontos de entrada em Gaza. Em segundo lugar, a garantia de que conseguimos chegar a todo lado. Hoje, praticamente, não conseguimos fazer nenhuma distribuição no norte. A garantia que há condições de segurança para as Nações Unidas conseguirem circular, e depois o aumento do número de bens que são aprovados. Portanto, para que quem nos está a ouvir possa ter noção, o problema não está na falta de ajuda humanitária, porque às vezes as pessoas leem e ouvem e podem achar, a comunidade internacional não está a ser generosa. Não há nenhum problema. A comunidade internacional, os cidadãos de todo o mundo estão a ser generosos com Gaza, e ainda bem, como deveria, aliás, acontecer, mas o problema não está nem na falta de generosidade dos cidadãos e dos países, nem na componente logística. Verdadeiramente a questão é política, é dentro de Gaza, com a falta de garantia de que nós possamos operar e chegar às pessoas que mais precisam. O Jorge Moreira da Silva tem dito que o povo de Gaza enfrenta uma catástrofe humanitária épica e que a resposta simplesmente não é viável sem o papel insubstituível das Nações Unidas. Por outro lado, a assistência aos refugiados da Palestina, que as Nações Unidas têm vindo a alimentar nas últimas décadas, foi considerada terrorista por Israel, não é? Acha que esta situação pode ser revertida? Que papel é que as Nações Unidas podem ter aqui, neste caso concreto, no futuro? Este é um ponto muito, muito importante. Eu estou à vontade para falar sobre isso porque eu não lidero essa agência. Portanto, posso falar com alguma propriedade sem parecer que estou a defender a minha casa, porque a UNRWA é outra agência, a UNOPS trabalha muito com a UNRWA, assim como a Organização Mundial da Saúde, o Fundo Alimentar contra a Fome, todas essas agências trabalham com a UNRWA. Portanto, estou à vontade para dizer que sem a UNRWA, sem esta agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos, é impossível, e eu repito a palavra, é impossível
apoiar a população. E eu vou explicar porquê. Porque a UNRWA é mais do que uma agência humanitária. A UNRWA não é uma agência que transporta ajuda para Gaza. Também faz isso, mas aquilo que a UNRWA faz nessa área, outros podem fazer. Várias agências podem fazer isso, incluindo a minha agência. Mas, verdadeiramente, onde a UNRWA é insubstituível, é naquilo que faz quando chega à população na área da saúde e na área da educação. Convém termos noção que as escolas que existem em Gaza são administradas pela UNRWA. Os milhares de professores são da UNRWA. Os 700 mil alunos beneficiam de professores que são desta agência. Os 2 milhões de pessoas que vivem em Gaza e que vão ao hospital, vão a hospitais administrados pela UNRWA, com médicos que são da UNRWA, com enfermeiros que são da UNRWA. Isto é, no fundo, aquilo que o secretário-geral tem dito e que todos nós temos dito, esta agência é insubstituível. E, portanto, neste momento, em cima de todos os problemas que há pouco eu já tinha referido, temos um outro problema, que é esta espada de Damócles que está em cima da UNRWA, porque foi anunciado que até ao final de janeiro esta agência não poderá operar. Foi a decisão que foi tomada no Parlamento israelita. E, portanto, nós temos feito um apelo muito veemente para que essa decisão possa ser revertida, dado que não há nenhuma agência com capacidade para substituir a UNRWA. Não vale a pena a asfixia da ajuda humanitária, e não só, como está a falar, de escolas, hospitais, fica completamente perdida. Exatamente. Portanto, nós estamos a falar de camadas sucessivas que consolidam ainda vez mais esta percepção de tragédia. Bombardeamentos, falta de respeito pelo direito internacional humanitário, falta de acesso à ajuda humanitária às pessoas que mais necessitam, incidentes que afetam funcionários das Nações Unidas, roubos, e agora, em cima disso, a interdição de funcionamento da UNRWA. Portanto, é necessário que a vontade política prevaleça. As Nações Unidas são as Nações Unidas, não é o Secretariado das Nações Unidas. Israel e a Palestina têm direito à segurança. A Palestina e Israel têm direito à segurança, mas a Palestina tem direito a ser um Estado. E, portanto, temos de construir as condições para que a política e a diplomacia prevaleçam e que se pare com esta tragédia. Nós já não conseguimos encontrar mais adjetivos para descrever. Nós estamos a falar. Eu estive em Gaza, como sabe. Estive em Gaza no início do ano. Se aquilo que já era visível no início do ano já era uma tragédia, nós estamos a falar agora de um verdadeiro inferno, com um número de crianças mortas, de crianças amputadas, de crianças que perderam o pai e a mãe. Neste momento temos 90% da população com fome, 90% da população com fome ou em risco de insegurança alimentar aguda. A pólio, a hepatite A, a hepatite B, as doenças de foro respiratório, de foro diarreico, proliferam de uma forma massiva. Temos 150 lixeiras a céu aberto. Então, nós estamos a falar não é de uma crise humanitária, de uma crise de humanidade. E eu acho que isto é obviamente ultrajante para a dignidade humana. Espero sinceramente que se possa encontrar uma solução e que a paz prevaleça, porque sem paz não há desenvolvimento. Jorge, temos mais de 100 conflitos armados neste momento no mundo inteiro. Há alguma situação dos Rohingyas ou Sudão que possa ter uma dimensão semelhante ao que estamos a ver em Gaza? Nós temos muitos conflitos, infelizmente, em presença. 25% da população no mundo vive em guerra. É de facto uma situação sem precedentes, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial. Portanto, um quarto da população vive em guerra. Nunca tivemos um número tão grande de refugiados, nem de deslocados internos. E alguns dos conflitos, e o Amílcar referiu 2, desapareceram praticamente da discussão internacional. O Afeganistão, o Sudão é mais recente, ainda se vai falando, mas Haiti, Mali, Somália, mesmo Cabo Delgado em Moçambique, Myanmar, são
a par, obviamente, da Ucrânia, de Gaza, são conflitos que não desapareceram. Portanto, Gaza e a Ucrânia e o Sudão estão em cima de conflitos que não se resolveram. Mas, de facto, Gaza tem, em termos de intensidade, respondendo à sua pergunta, tem, em termos de intensidade, atinge números recorde. Nunca tantas crianças morreram em tão pouco tempo. Nunca. Portanto, estamos a falar de um número superior a 20 mil crianças mortas, e isso nunca aconteceu num período de um ano. Como estamos a falar de um número de amputados, de acordo com relatos que têm sido feitos por colegas meus das Nações Unidas que acompanham mais essa área, estamos a falar de um número de amputados em guerra que não tem precedente. Portanto, estamos de facto a falar de uma crise de humanidade, com ataques em que morrem famílias inteiras. O funcionário da minha agência que morreu era um condutor de um caminhão de ajuda humanitária, chamado Loyal, e que morreu num ataque em que morreram 24 pessoas da família dele, em que só uma filha de 9 anos sobreviveu. Isso está a acontecer de uma forma indiscriminada. Portanto, estamos a falar de famílias inteiras que estão a ser dizimadas pela guerra, e uma das coisas que é importante continuar é falar. Porquê? Porque não há jornalistas lá. Isto é um dos paradoxos que enfrentamos. Porque nos outros conflitos, pelo menos, há jornalistas. Há jornalistas e, portanto, os jornalistas de forma independente podem reportar. Em Gaza, os poucos jornalistas que existiam morreram. E não há jornalistas autorizados a entrar em Gaza. Portanto, os únicos que podem reportar o que está a acontecer são as Nações Unidas. Não é a nossa função. Não deveria ser essa a nossa função. A função de reportar o que acontece no terreno, de uma forma independente, é dos jornalistas. Ora, nós temos a obrigação de ir contando o que está a acontecer, ir alertando, porque isto é uma forma da população ir colocando a pressão que deve colocar sobre os seus líderes políticos. No fim do dia, são os líderes políticos que decidem. E é importante que todos os líderes políticos, com as ferramentas diplomáticas de que dispõem, na relação bilateral que têm, possam erguer-se e dizer: é tempo de parar com isto. Jorge, obrigadíssimo por ter participado neste episódio. Até breve. Obrigado. Até breve. Obrigado. Para terminar, siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcast ou em outras aplicações de streaming. Também pode ouvir o P24 no YouTube. Conheça os podcasts do Público em público.pt/podcasts. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marcos Maia. A sonoplastia deste episódio é de Inês Rocha.